Deus. Você pode levantar por um instante? Vamos fazer mais uma oração. Estenda suas mãos para cá, por favor. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor já está nesse ambiente há muitas horas. Nós cremos que o Senhor já está nesses lares que estão nos assistindo. Por isso, Senhor, nós fortalecemos o nosso clamor a Ti. Venha e cada vez mais permaneça em nós. Nós não temos nada, Senhor, para entregar. Hoje, nós estamos aqui porque queremos Te ouvir a Tua voz. Ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nós nos humilhamos, nós nos debruçamos, Senhor, para Te ouvir como uma criança, sentado embaixo de uma árvore, sedenta da Tua presença. Assim estamos. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nesse lugar. Amém? Pode se assentar, por favor. Meus amados, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Colossenses capítulo 3. Eu estou usando a versão King James. Enquanto vocês abrem, eu queria deixar claro aqui uma coisa. Já faz algum tempo hoje que o culto começou. Já foi ministrado alguns louvores. O bispo falou uma palavra. E é importante, irmão, quando você estiver nesse lugar, você aí de casa, percebe a conexão de tudo que está acontecendo. Entre as coisas que o falou, ele falou de consciência. Ele falou dos desafios do dia a dia que nós passamos. Os louvores estão nos orientando. E agora eu vou falar uma palavra para vocês lá em Colossenses 3, no qual ela nos remete a dois caminhos. Um caminho que Deus abomina, que Deus vai dar uma orientação hoje para você, não vai por esse caminho. E um caminho que os filhos dele precisam percorrer para estar então conectados. Eu me lembro que uma das palavras que o apóstolo falou aqui hoje foi para nós pensarmos em coisa do alto. E agora, presta atenção no que essa palavra vai dar continuidade no que já começou. Eu vou ler esse texto, irmão, nessa versão, e eu vou fazer questão de obedecer ponto e vírgula. Muitas vezes nós pegamos um texto, e muitas vezes nós erramos, e não conseguimos entender, porque não nos atentamos nas pausas devidas. Uma vírgula no lugar errado, ela faz com que todo sentido esteja errado. Amém? Lá em Colossenses, no capítulo 3, do verso 1 ao 17, que nós vamos ler na versão King James, nos diz assim: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, pois morastes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena, seja ela imoralidade sexual, impureza, paixões, vontades más e a ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda viveis com esses hábitos.
Mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre. Mas sim, Cristo é tudo e habita em todos nós. Assim como povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai um pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vistas que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizeste, seja por meio de palavra ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Amém? Só até aí. Irmãos, quantas dessas palavras já foram faladas na primeira? Olha como Deus é bom. Deus está dando uma ênfase nesta palavra, naquilo que já foi falado, naquilo que até foi ministrado nos louvores aqui. E como eu estava dizendo no início, nós temos agora 2 parâmetros. Irmãos, a coisa mais fácil é eu olhar para o irmão e elencar os seus defeitos, suas desqualidades. Isso é fácil demais. E para facilitar, o diabo ainda ajuda a gente a fazer isso, a descer a lenha no outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, irmãos, a coisa mais difícil é nós enxergarmos essas desqualidades que aqui estão descritas em nós. Mas que desqualidade, pastor Márcio? Imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Um olhar diferente. Um olhar com segundas intenções. E Jesus já falou que só até aí já pecou. E a gente peca, estou falando como homem, de forma mais fácil. E aí uma voz que vem do Espírito Santo fala para nós e nos faz lembrar: ô filho, você é de Deus. E aí na hora você já pede perdão e já evita aquilo ali, né? Mas também pode ser que muitas vezes a gente dá uma segunda espiadela e aí até multiplica as coisas que não deveríamos fazer. O que eu quero chegar, onde eu quero chegar para você, homem, mulher, é que uma coisa é eu falar para você: filho, você tem imoralidade sexual dentro de você. Outra coisa é você, de forma consciente, como foi falado aqui, e fazer um auto-questionamento com você e o Espírito Santo, lá no seu quartinho, naquele momento de calma, de calmaria, naquele momento de silêncio, onde a própria palavra fala: tranca lá você no seu quarto e vai conversar com Deus. E aí você perguntar, você fazer uma autoanálise e falar: Senhor, existe em mim esses maus hábitos? Eu estou dando um exemplo aqui de imoralidade sexual.
para nós, é a coisa mais difícil enxergarmos algo de dentro de nós. E muitas vezes, quando nós somos confrontados, a primeira coisa que a gente faz é espirrar. Não é isso? É espirrar. Porque a gente não consegue enxergar. E aí a própria palavra fala: ei, tira a trave que está no seu olho, para você enxergar o que está no outro. E aqui, essa palavra está justamente nos fazendo, nos provocando a uma situação para ver se dentro de nós se encontra imoralidades, impureza, paixões. E o que é uma paixão? Se não um sentimento desregrado, descontrolado, inconsequente, cego, que principalmente na juventude a gente passa. Aí a gente coloca as pernas pelas mãos e a gente tropeça em nós mesmos. Quando a gente abre os olhos, já fizemos o que não deveria. Mas é preciso que os outros nos chamem essa atenção. Vontades más, ganância. Mas aqui não existe pessoas assim, meu irmão. Eu estou falando de mim. Eu estou falando de você. Quanto nós já fomos, já conhecendo a palavra, já vivendo nesse ministério, já fomos gananciosos, inconsequentes, querendo mais e mais e mais a todo custo, no qual nós mesmos, estou falando de mim, fizemos a armadilha e caímos nela. De dentro da igreja, ganância. Ah, mas é pecado ansiar alguma coisa? Irmão, é pecado você ansiar algo para você, para seu benefício próprio, de qualquer forma, a qualquer custo. É ganância então eu ter uma empresa? Se o seu sonho é colocar lá 100 famílias que serão abençoadas, 100 famílias que poderão colocar seus filhos na escola, dar uma vida mais digna, comprar um alimento mais saudável. Não, não é. Mas ganância é você ter uma empresa, fazer os mais diversos tipos de contratos, e nele servir até de laranja, para um benefício próprio de um dinheiro de caixa 2. Aí está errado. Aí o objetivo está errado. Aí o propósito está errado. Só que essas coisas, irmãos, a gente não para pensar se a gente tem. Mas ali embaixo, ele fala, em 2 versos depois, ele fala: livra da raiva, livra do ódio, livra da maldade, livra da difamação, livra das palavras indecentes. E aí lá fora, dentro da nossa casa, talvez, o que mais sai é palavrão. Moço, mas nós ceiamos todos juntos, tomamos do cálice, comemos do pão de Cristo, falamos que adoramos, e da nossa boca sai esse tipo de sujeira, no qual está aqui escrito: Deus não gosta. E agora, uma coisa é eu fazer essas coisas e não saber qual é a opinião, qual é a visão e qual é a determinação do Senhor. Mas uma vez que você sabe, irmão, e você continuar fazendo, aí você tem dolo, aí você é responsável, aí você tem culpa. Uma vez eu fui fazer um curso no Sebrae, eu precisava fazer, para fazer esse curso você tinha que fazer uma prova. Essa prova tinha 10 itens importantes. E o que eu achava mais importante, que eu dominava, que eu trabalhava na área, eu falei: só por causa desse aqui eu vou tirar 10, esse aqui eu vou arregaçar. Consegui passar, fiz o curso, mas no final eles me deram a visão do meu avaliador. E justamente
nesse quesito, eu tirei 0. Olha como a minha visão estava míope a meu respeito. E ele conseguiu ver. E o pior, naquela situação eu ainda fui confrontar. Não, eu trabalho com isso, eu sou bom nisso, eu conheço, eu domino. E aí eu entendo, irmão, o quanto é bom a gente se humilhar para Deus quando a gente tem consciência e falar: Senhor, é preferível que o Senhor pegue esse barro, vaso, melhor dizendo, quebra tudo, joga no chão, faça esse pedaço e reconstrua de novo sem querer remendar. Porque como é que vai remendar? E se a pessoa não quiser remendo? E aí na humildade a gente fala: quebra logo de vez, mas faça-me de novo. E essa palavra fala justamente disso. Você não precisa ser mais o velho homem. A palavra falou isso, eu falei com muita calma. Você não precisa ser mais aquele homem. Você não precisa ter mais aqueles hábitos. Você não precisa mais frequentar aqueles lugares. Você não precisa mais ficar bebendo aquelas cachaças, e da cachaça vinha outras coisas. Não, agora ele fala: ei, busque as coisas do alto, busque as coisas de Jesus. Seus pensamentos, seus objetivos, está lá no verso 2, tem que vir do alto. E quando ele fala isso, irmão, eu consigo entender que não é exclusivamente você ficar de joelho, linkado nisso e querendo somente as coisas do alto para o alto. Não, é você entender que se você fez uma entrega e se entregou para o alto e esperar que do alto venha o teu socorro, como foi falado aqui até no vale, ele vem me socorrer com seus braços, ele vai te direcionar através do Espírito Santo para que você venha fazer as coisas corretas, da forma certa. Então quando ele está falando, e por 2 vezes ele fala isso, busque as coisas do alto, ele está dizendo: buscai primeiro aquilo que realmente importa. Porque se você pode no mais, você consegue, você pode no menos. E aqui é o menos, nessa terra é o menos. A palavra fala que nós vamos nos glorificar com Jesus na glória. Ele já está dizendo de novo para você: você não é daqui. Você está aqui, mas você não pertence aqui. Então você buscando as coisas do alto, você já vai se preparando para que o dia que não estiver mais aqui, você vai estar num lugar infinitamente melhor. Um lugar sem dor, um lugar sem doença, um lugar sem miséria, um lugar onde não vai ter tristeza. E aí eu tenho que ficar esperto, porque eu quero ir para esse alto, eu quero estar com Jesus. Mas para isso eu preciso morrer aqui na terra, deixar o velho homem, deixar os hábitos do velho homem, deixar as imoralidades sexuais, deixar a idolatria, deixar a impureza, a paixão, a ganância, e deixar ser conduzido. As promessas e as palavras faladas nesse altar para a vida de vocês, eu não tenho dúvida que vai se cumprir. Mas detalhe, essas palavras, essas promessas vêm do alto. Então tenha ciência e consciência que muitas vezes aquilo que você está planejando pode não ser o que é melhor para você. Pode ser que Deus tenha um propósito diferente que você ainda não está preparado, ou você não tem sensibilidade no momento para assumir. E às vezes, como já foi falado aqui, pastores, bispos, apóstolos, são homens diferenciados, são humanos. São humanos. Esta semana teve vacância de um cargo muito importante na empresa. A proporção de cada 10 que foram questionados,
8 falava: é do Márcio, é do Márcio, é do Márcio, é do Márcio. Quando foi batido o martelo, não foi do Márcio. Não foi do Márcio. Aquilo daquele primeiro momento, opa, mas a gente está planejando isso já tem 1 ano. Estava tudo certo para ser quando esse momento chegasse. Mas não foi. Então naquele primeiro momento você leva um susto e pensa: meu Deus. Mas imediatamente o Espírito Santo fala: ei, você não fala que você quer ser guiado por mim? Então aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma. Vai dar glória a Deus. Eu sei o que eu estou fazendo. E no momento certo, vai chegar ao seu. Mas sabe o que é você ficar quieto na hora e começar a até ter sensibilidade, começar a escorrer uma lágrima para ninguém ver e falar: Senhor, o Senhor está certo, como sempre, mais uma vez. Ganância. Mas é um pastor. Todo mundo é tentado. Todo mundo é tentado em todas as áreas. Eu estou aqui abrindo para vocês. A questão não é ser tentado. A questão é você resistir às tentações, passar pelas provações para ser aprovado. Aí sim você pode bater no peito e falar: ó, sou do ministério Ágape mesmo. Porque todo mundo é tentado, irmão, numa área ou noutra. O diabo sabe qual é a minha fraqueza. Ele sabe de onde que eu vim. E se eu não vigiar e não orar, para mim cair, não precisa nem de esforço, irmão. Não precisa nem de esforço. Não precisa. Mas se você, se nós formos guiados verdadeiramente por aquilo que nós cantamos, por aquilo que nós louvamos aqui, guiado pelo Espírito Santo, irmão, ele sempre vai alertar você: ó, não vai por aí, vai por aqui. Muitas vezes você pode estar falando: poxa, mas eu não ouço a voz de Deus, eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Irmão, não tem como. Muitas vezes você pode até estar confundindo que seja com a sua voz. Mas a gente sabe quando a gente pisa na bola. Tem uma voz, uma consciência que fala: eu vou fazer, mas eu não deveria fazer isso. Ele já está te alertando. Se você sabe que não deveria, não faça. Mas é teimoso, quer bater a cabeça. E depois tem que passar o metiolate para curar. Se tiver cura. Eu preciso que você definitivamente, através dessa palavra, verifique quem é você de verdade. Você tem esses hábitos? Ainda dá tempo, ainda é hora, dá para a gente corrigir. Sozinho, amado mestre, sozinho a gente não consegue. A própria palavra fala que Jesus está em nós. Só que tem certas coisas, e ele fala por 2 vezes também aqui, que a responsabilidade é nossa. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza humana. A responsabilidade de matar é sua. De matar o quê? A natureza humana, essas imoralidades. Então não posso jogar essa responsabilidade na costa de Deus, porque Deus não tem isso. Ele não tem isso. Mas a responsabilidade de lutar contra isso, de tirar isso do nosso meio, de tirar isso do meio da nossa casa, é nossa, é sua. De que vale a gente ficar orando no sentido: Deus, me ajuda? E ele fala: filho, eu quero te ajudar, e você não fazer a sua parte, eu não fazia a minha parte. Ele não vira a minha cabeça para me ficar olhando pela mulherada. Ele não coloca um chip na minha cabeça para me ser ganancioso. Isso está na carne, da natureza humana. Mas eu decido se eu quero permanecer nela ou não. O poder de decisão está em suas mãos. É fácil a gente pegar uma pedra e jogar nas costas de Adão e de Eva. Por que eles comeram a maçã? A gente come maçã todo dia, irmãos. É fácil a gente falar que ele errou. Mas as coisas que acontecem no nosso dia, se a gente for analisar, é a mesma coisa. Só mudou o cenário. E eu preciso me fortalecer. Aí, como é que é a minha oração agora? Senhor,
eu não tenho força. Mas eu creio que se o Senhor estiver comigo, se o Senhor habitar como a tua palavra diz, nesse corpo, eu vou me entregar de forma tão diferente, que eu vou mesmo, junto com o Senhor, matar essas vontades da carne, e fazer uma entrega diferente para o Senhor, diferente para o meu irmão, diferente por onde eu andar. Aí a coisa muda. Aí eu sei que eu não vou estar sozinho. Aí eu sei que Ele vai estar comigo. Mas eu preciso fazer essa entrega. Não tem jeito. Eu estava imaginando uma forma como que eu poderia fazer essa demonstração entre as coisas de Deus, os hábitos bons de Deus, que Ele falou aqui: bondade, amor, mansidão, paciência, humildade, e comparar com a imoralidade, raiva, ódio, maldade. Irmãos, eu me coloquei como se eu fosse um centro de uma balança, com 2 pesos, um em cada mão. Quando eu me encho de Deus, lado direito, Deus, lado direito. Quando eu me encho de Deus, o outro lado abaixa. Pesos e contrapesos. Porém, o inverso também é verdadeiro. Quando eu me encho das coisas indevidas, ele não se afasta, mas eu permito que esse peso espiritual positivo vá para baixo. E aí eu tenho que culpar alguém. E eu já culpo logo 2. O diabo por estar me atentando e Deus por não estar me ajudando. Para. O centro das decisões sou eu, como uma balança. Então eu tenho que ser responsável, sim, pelo o que eu faço. E aqui ele fala 2 coisas. Cuidado com as suas palavras e com as suas ações. E aqui desse centro eu tenho que, e ele já me dá a orientação, falar de forma que agrega valor no mundo espiritual, que vai refletir no mundo terreno. E não vem falar vocês, irmãos, que em casa não escapa porque escapa. Escapa. O convite não é para você parar de falar aqui, porque aqui você não fala. Aqui ninguém é doido para falar. Mas em casa, ou homem safado, ou mulher ordinária, ou enguiço da minha vida. Gente, aqui não precisa, irmão. Aqui nós estamos num momento de oração, de buscar a Deus. E Deus está aqui. Mas e lá? E lá? É lá que eu estou querendo chamar a sua atenção. E lá, você filha, com a sua mãe, com o seu pai. É só falando alto com eles, gritando com eles. Aqui não precisa. Porque aqui a gente nem conversa, aqui a gente ouve. Mas em casa, gente. E essa mudança tem que começar, não exclusivamente de casa, mas tem que começar desta casa. E vou falar mais uma coisa: é a coisa mais difícil da vida. É a coisa mais difícil da vida. Porque, como eu disse no início, é fácil eu falar dos problemas do Luciano e dos defeitos do Luciano. O difícil é eu analisar cada uma dessas coisas e verificar num quadro: aqui eu sou falho, aqui também, mas esse está indo quase tudo. E depois de identificado, irmãos, é como é que eu faço para mudar esse cenário. E aí vou te dizer uma coisa: esse cenário de aprendizado não é um cenário de muita movimentação, não é um cenário de festa, não é um cenário de gritaria. Esse cenário de verdadeira transformação, sabe quando acontece? Quando você pisa na bola com teu colega, com teu amigo, você vê que você fez errado, e aí você fica em casa quieto, não quer conversar com ninguém, você fica isolado, e aí você fica começando a falar com Deus: Senhor, eu errei,
E aí o Espírito Santo fala, você errou mesmo. O que você quer fazer? Vai lá pedir perdão. Não. É nos momentos de sua solidão que há a verdadeira transformação. Porque lá você está buscando de forma diferente algo de você com você mesmo e somente o Espírito Santo para poder te ajudar. Aqui ou na rua, as pessoas podem te incentivar, mas é lá naquele cantinho que papai vai falar com você. É lá naquele cantinho que você vai chorar. É lá naquele cantinho que você vai ver quem verdadeiramente está com você. É lá naquele cantinho que você vai fazer uma reflexão, colocar a mão na cabeça e falar, eu não deveria ter falado isso. Eu não deveria ter feito isso. Aí sim, a sua base de consciência começa a mudar. Pequenas, passo a passo. Mas para um grande passo. Porque na euforia você não consegue. Na euforia você fica alegre. Pula, dá estrelinha. Mas sai para fora. Mas o convite que eu quero te fazer hoje é justamente para que você possa fazer essa reflexão. Ainda mais, eu falei que nós não deveríamos ser, mas eu quero falar só de um ponto positivo que a palavra falou: compaixão. Duas coisas. O que é compaixão? E uma vez que a gente sabe o que é compaixão, eu tenho compaixão. Uma das definições de compaixão é você se colocar no lugar do outro. Em todas as situações. É você tentar sentir ou passar o que aquela pessoa está passando ou sentindo. Para você ter uma noção do que está acontecendo. Então agora você sabe o que é compaixão. Aí a segunda pergunta. A palavra fala para termos compaixão. Nós somos pessoas que temos compaixão? Nós somos pessoas que realmente sentimos a dor do outro? Nós sabemos que realmente as pessoas passam? Eu sei do problema do meu irmão e estou ajudando ele, porque não adianta só saber e não fazer nada também, é melhor nem saber. Ele sabe dos meus problemas e está disposto a me auxiliar. E eu não estou falando somente aqui dentro da igreja. Estou falando lá no seu ambiente. É na sua casa, no seu vizinho, no seu trabalho. Lá onde você está, porque a palavra fala que você está com Cristo. Então, Cristo estando com você, é você que vai fazer o papel do bom samaritano na vida do outro. E o bom samaritano teve compaixão, o que os outros dois que passaram não tiveram. E quantas pessoas passam do nosso lado e a gente faz até questão de não saber o que está passando. E aí vem a pergunta: será que nós vivemos verdadeiramente o que nós gostamos de ouvir? Ou será apenas conveniência estarmos reunidos, estarmos juntos, e lá fora as coisas acontecem do jeito que acontecer? O convite nessa noite é para que você venha ser esse bom samaritano, para que você possa ser o remédio na ferida de alguém, para que você possa ser o remédio na dispensa de alguém, para que você possa, como foi falado no louvor, ser os braços de Cristo para abraçar alguém. Porque muitas vezes nós queremos o abraço, eu também quero. E eu também choro, irmão, por isso. Quantas vezes já me peguei chorando de madrugada: Senhor, só quero um abraço, não quero mais nada. Então o convite nessa noite é para você ser um bom samaritano. O convite nessa noite, além de ser um bom samaritano, você tirar
todos os maus hábitos da sua vida, uma por uma. Eu não estou pedindo para você, eu contei aqui, se não me engano, são 11. Faça um, escolha um, vença um degrau. Vencido isso, vai para o segundo degrau. E não vai sozinho, vai com o Espírito Santo. E abra a tua mente, abra o teu entendimento, buscando as coisas do alto, para você ter compaixão, para ser o bom samaritano. Peça discernimento, está lá em Provérbios 1, 2, 3 e 4, para você ser uma balança, no sentido de você saber dosar o que você precisa deixar lá embaixo, e excluir da sua vida, e aquilo que você precisa exaltar, mais próximo de Deus, e aqui permanecer. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, é uma maturidade constante e permanente, que vai moldando a sua vida, até o ponto que você vai perceber, eu não falo mais palavrão, simples, já consigo dominar isso, até o ponto que a pessoa te confrontar, e antes você tinha uma vontade e até dava um soco na cara de alguém, e agora você olha para a pessoa e fala, ou não fala nada, e deixa que o ambiente por si só diga para ela que não é um momento de mais confronto, um momento de você olhar para alguém, em vez de cobiçar, você falar, que filha abençoada de Deus, menina dos olhos de Deus, que merece ter um casamento maravilhoso e que seja abençoada, em vez de ficar pensando bobagens. Mas pensamentos, a decisão é sua. O convite para ser o bom samaritano está aí. E eu creio que se você parar para pensar, lá no seu quarto, a sós, com o Espírito Santo, Ele vai te orientar, Ele vai falar com você abundantemente. E detalhe, lá no final, Ele dá uma ajudazinha. Se isso fosse uma cola, e a gente colasse isso, todo mundo ia tirar acima da média. Ele fala assim, ó. Ele fala não com essas palavras, mas ele fala, ó. Está aqui, lá no 16. Habite ricamente a palavra de Cristo. Isso no 16. Lá no 1 ele fala, ó. Buscai o conhecimento do alto. Isso versículo 1. Ele já fala, buscai o conhecimento do alto. E 16 ele fala, habite ricamente em vocês a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma forma de você buscar esse conhecimento. Mas detalhe, ele coloca uma vírgula. E aí ele fala, para você que buscou lá do alto, para você que busca a palavra, agora você vai ensinar. Agora você vai ensinar. Conectados, agora vocês vão ensinar. Depois ele fala, agora você vai aconselhar uns aos outros com toda sabedoria, não com imundície, com toda sabedoria. E aí ele vai mais além, aí é por conta própria do que eu vou falar. Se ainda tiver espaço, amados, cantai salmos, cantai hinos e cânticos espirituais. E aí, irmão, vem uma sacada. Eu posso falar sacada? Já falei, né? Aí vem um negócio interessante. Refletindo várias vezes nisso aqui, me remeteu a uma coisa que o apóstolo sempre fala. Você pode escolher qualquer música para você ouvir, qualquer. Mas aqui está me dando uma orientação. Buscai hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Gente, isso aqui me fez dar uma chacoalhada. Porque aí ele está dizendo, ó, melhor é você buscar os melhores louvores. Melhor é você buscar quais são os salmos. Melhor é você buscar a palavra de Cristo. Melhor é você estar buscando coisas do alto, conhecimento do alto, do que ficar com uma cabeça vazia sem nada.
E cada vez que você se enche de Cristo, cada vez que você se enche da palavra, a palavra também vai encher você. E você agora, sendo cheio do Espírito Santo, você agora é transformado. E para finalizar, ele diz lá no 17. Ele diz lá no 17, para finalizar. E ele coloca a palavra tudo. 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 E em tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras, seja por meio de ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus. Então tudo que você fizer, e elencar, e elevar o nome de Jesus, dando graças a Deus, a bênção também virá sobre você. Não há coisa melhor, e está na palavra, esta frase, graças a Deus, que muitos a gente usa aqui, principalmente os mais antigos. Você está bom? Estou bom, graças a Deus. Que coisa boa. Mas agora é o momento que eu preciso que você fique de pé. Agora é um momento que eu gostaria que você tirasse um tempo para, além de dizer graças a Deus, cantar um hino de louvor, adorar ao Senhor e com suas palavras buscar no seu interior o que precisa ser mudado. Pedir para Deus para que Ele abra a nossa visão espiritual, para que possamos enxergar aquilo que precisa ser transformado em nós, não no outro. Amém? Feche seus olhos agora. Comece a orar, eu vou orar com você. Nós vamos fortalecer um ao outro, já que ele diz que nós precisamos falar com cânticos espirituais e que as nossas palavras e ações fazem a diferença. Aquilo que sair da sua boca agora vai fazer a diferença na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho. É a palavra que está falando isso. Pastor Hércules sempre fala que Deus não tem compromisso com você, Ele tem compromisso com a sua palavra, e a palavra dele é essa. Comece a, você que está de pé, a orar, e nós vamos adorar o Senhor.